Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Gales, advogada de família, e hoje eu vou explicar para vocês como funciona o processo de interdição da pessoa com doença de Alzheimer. Antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal e acompanhar vários outros vídeos com conteúdo informativo sobre as áreas de atuação aqui do escritório, direito imobiliário, direito de família. Então você vai ver vídeos aqui sobre divórcio, guarda, alimentos e muitas outras coisas. E também lá no meu Instagram, se você quiser acompanhar a rotina aqui do escritório, vai ser um prazer ter vocês também. A descrição do vídeo aqui tem o link do meu perfil. Muito obrigada desde já. Olha, o assunto do vídeo de hoje é interdição de pessoa com doença de Alzheimer. Antes de falar exatamente, sobre a interdição, como ela funciona, eu quero explicar para você o que é a interdição. Por alguns problemas de saúde, inclusive saúde mental, como é o caso do Alzheimer, a pessoa fica impedida de cuidar da própria vida, de gerir a própria vida, ela sozinha, por si própria. E aí o que acontece? É necessário que seja nomeado alguém para assistir, para representar essa pessoa na tomada de decisões da sua vida. Na gestão do seu patrimônio, especialmente, nos cuidados pessoais mesmo, do seu dia a dia. Então, a interdição tem por objetivo justamente nomear esse curador, que vai ser esse responsável, por auxiliar essa pessoa interditada. Como que é feita essa interdição? Para que a interdição ocorra, é necessário um processo judicial, ou seja, um processo perante um juiz, observados ali todos os requisitos certinhos de um processo dessa natureza. Para começar, você precisa, logicamente, constituir um advogado que vai representar em juízo aquela pessoa que está requerendo, que está pedindo ali a interdição da pessoa que está, por algum motivo, incapacitada de gerir a própria vida, de cuidar de si mesmo. Então, quem está entrando ali com essa ação vai, logicamente, juntar toda a documentação médica da pessoa que está sendo interditada para que o juiz analise e, juntamente com outras provas que eu vou explicar para vocês, decida pela interdição ou não. Durante esse processo judicial, além daquelas provas que o requerente, a pessoa que está pedindo a interdição, vai apresentar no processo, outras provas precisam ser feitas, especialmente uma perícia médica, uma avaliação médica, um estudo social, uma entrevista, para constatar se realmente aquela pessoa não tem condição de gerir a própria vida e de gerir o seu patrimônio, de cuidar de si mesma. Inicialmente pode ser designada, pode ser marcada apenas uma entrevista, ali a pessoa que está sendo interditada junto com a parte que está pedindo essa interdição perante o juiz, e o juiz ali vai fazer algumas perguntas normais, de noção de espaço, noção de tempo, para verificar se aquela pessoa tem esse tipo de noção, ou não, o grau ali de incapacidade dela em responder as perguntas, em saber questões básicas do nosso dia a dia, como horário, noção de espaço, enfim. Então pode ser marcada essa entrevista perante o juiz. Pode ser designada uma perícia médica também, é onde um profissional, nomeado pelo juiz, vai avaliar aquela pessoa que está sendo interditada, vai verificar a sua condição física, mental, verificar também as limitações que aquela pessoa tem ou não tem. O tipo de prova vai ser definido de acordo com a necessidade daquele caso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um caso aqui no escritório, já está finalizado, onde a pessoa era muito idosa e era justamente, tinha justamente a doença de Alzheimer. E por esse motivo, vivia em uma casa de repouso, porque necessitava de cuidados ali 24 horas e a família não podia prestar esses cuidados porque trabalhavam e tudo mais. Então, esse idoso na casa de repouso, ele não tinha condição de sair dali para ir perante o juiz. Para ele, isso ia ser muito desgastante, muito difícil, porque tinha dificuldade de locomoção e tudo mais. Então, como que foi feita a avaliação dele? O profissional nomeado pelo juiz foi até a casa de repouso, fez entrevista também com os familiares, fez o chamado estudo social e constatou que realmente ele estava muito bem cuidado, porém ele não tinha mais condição, nesse caso específico, de gerir o seu patrimônio, de tomar decisões com relação ao gasto, do seu benefício junto ao INSS e até mesmo pagar as suas próprias despesas. Então, o processo, antes dele ser aberto, uma orientação que eu já deixo aqui para vocês.
Antes de procurar um advogado, antes de entrar com o processo, a primeira coisa que você tem que verificar é se a pessoa que está sendo interditada, né, que você pretende entrar com a interdição, se ela já tem ali o seu diagnóstico médico, se tem ali todo o histórico de tratamento, se tudo isso está muito bem documentado, para que sim, aí sim, né, você tenha fundamentos, ao menos os fundamentos iniciais que você precisa para requerer aquela curatela, aquela interdição perante o juiz. No caso do Alzheimer, por exemplo, né, um laudo, né, um diagnóstico já fechado dessa doença, juntamente com as limitações específicas, porque cada pessoa, né, tem determinada limitação em razão da sua doença, limitações nesses laudos, constando as limitações, as restrições que aquela pessoa que está sendo interditada tem ou não tem, o que ela consegue e o que ela não consegue fazer. E já de imediato, quando você dá a entrada, né, no processo através de um advogado, é possível que já seja, já na primeira decisão, nomeado um curador provisório, ou seja, um responsável, né, provisoriamente por aquela pessoa interditada. E por que isso? Muitas vezes a pessoa interditada tem urgência, né? Precisa de um representante rápido para que olhe, por exemplo, questões aí de INSS, recebimento de auxílio, pagamento de despesas mensais, que às vezes a pessoa já recebe o benefício, já recebe o auxílio, mas não consegue mais gerir aquele valor. Então ela precisa de alguém, nesse caso do meu cliente, que eu citei para vocês, precisa de alguém aí para ser responsável pelo pagamento das despesas médicas, pelo pagamento aí da casa de repouso. Então algumas questões são muito urgentes e não dá para esperar o processo caminhar, às vezes lentamente, né, para que a pessoa tenha esses direitos garantidos. Então, já de imediato pode ser nomeado um curador provisório. E para que isso aconteça, os seus laudos, os seus documentos médicos têm que estar todos muito bem elaborados. Falando aqui já de benefício junto ao INSS, né, é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando a pessoa é interditada e é nomeado um curador, aquele dinheiro lá do benefício do INSS fica para o curador? Não. Apesar de o curador ter ali a responsabilidade de gerir aqueles valores, de cuidar das despesas da pessoa interditada, fazer os pagamentos, comprar remédios, tudo isso tem que ser comprovado. E além de ser comprovado, essa pessoa pode ter que prestar contas lá no processo judicial de interdição. Então a orientação é, se você é curador de alguém, guarde todos os comprovantes de tudo aquilo que você compra em favor daquela pessoa, tudo que você gasta, né, em favor daquela pessoa, usando daquele benefício que é de direito do interditado. Também com relação a outros bens do interditado, imóveis, casas, carros, né, enfim, qualquer tipo de bem que seja de propriedade da pessoa interditada, você não pode gerir livremente, fazer o que você bem entender só porque você está representando aquela pessoa, no caso o curador. É necessário sim prestar contas em juízo e também, para conseguir vender algum bem, para conseguir se desfazer de algum bem, você tem que pedir autorização judicial e mostrar ali no processo que aquela venda, por exemplo, é uma vantagem, está sendo feita em prol da pessoa interditada. Para finalizar, a interdição é para sempre? Não. Se aquela condição, né, que fez com que a pessoa fosse interditada, ela cessar, ela acabar, a interdição também acaba. Mas não é assim automático, não. Se a condição que gerou a interdição, né, acabar, é necessário que entre com um novo processo, mostrando que aquela condição acabou e que não é mais necessária a interdição. E aí também vai ser feito, né, uma nova avaliação médica para constatar essa realidade e aí sim a interdição chegará ao fim. Bom, eu espero que esse vídeo de hoje tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida com relação à interdição, especialmente da pessoa, né, com doença de Alzheimer, pode encaminhar aqui a sua dúvida para o meu e-mail. Eu sempre deixo aqui abaixo da descrição do vídeo e será um prazer ajudá-los. Até mais!